O presidente dos Estados Unidos se reuniu com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus para debater sobre a guerra na Ucrânia. Na reunião, Zelensky disse que a Ucrânia está preparada para encontrar uma maneira diplomática de encerrar a guerra contra a Rússia. Segundo ele, Kiev apoia a proposta de uma reunião trilateral com Moscou e Washington para discutir um acordo de paz. Donald Trump afirmou também que acredita que há uma chance razoável da guerra terminar, caso seja realizada uma reunião trilateral com Vladimir Putin. Para comentar sobre esse assunto e diversos outros temas internacionais, a gente convida hoje Roberto Goulart, internacionalista e vice-diretor de Relações Internacionais da UNB. Roberto, sempre um prazer falar contigo. Bom dia. Só o Trump está acreditando nesse cessar-fogo ou realmente parece que agora vai, Roberto? Bom dia, Natália. É um prazer falar com você e toda a sua audiência. Pois é, o Trump, ele vinha trabalhando por um cessar-fogo, mas agora ele quer ir direto para um acordo de paz, né? Colocar direto um tratado. Os países europeus insistem que primeiro tem que ter um cessar-fogo para depois começar a negociação. E o Trump, ao reunir na Casa Branca ontem tanto o Zelensky quanto os líderes europeus e o secretário-geral da OTAN, mostra que está empenhado, né, na resolução do conflito entre a Ucrânia e a Rússia e colocou esse tema como um dos temas principais da sua agenda de política externa. E é claro que o Trump quer, logo nos primeiros meses do seu governo, né, pegar um tema como esse, que já dura mais de 3 anos e meio, né, Natália, e colocar como uma grande vitória, né, do seu governo no primeiro ano, e, é claro, com o Trump promotor da paz, mesmo sendo um Trump agressivo, né, na política externa, no comércio internacional, mas quer trazer digamos assim, esse bônus, né, receber esse bônus que, caso, né, venha colocar fim à guerra de forma a manter, né, duradoura essa paz, sem dúvida alguma vai ter muitos bônus para Trump. E é claro que o ponto central é que Trump ele quer tirar o quanto antes os Estados Unidos do financiamento dessa guerra. Professor, essa questão ainda vai longe, né? Esse finalzinho da sua resposta deixa muito claro o quanto o interesse do Trump é muito mais comercial, né? Em melhorar a sua relação comercial com um país muito importante que é a Rússia e que é um país que historicamente tem muitos problemas com os Estados Unidos e os Estados Unidos têm muitos problemas com a Rússia, né? Mas são mercados extremamente importantes dos dois lados. O Brasil está, inclusive, esperando o que vem por aí, né, dessa história toda, para conseguir entender também se vai sair prejudicado com o não cessar-fogo em relação à questão comercial. Porque lá nos Estados Unidos, o parlamento, né, os congressistas democratas e republicanos concordam que precisam aprovar as sanções secundárias que devem ser impostas à Rússia e aos países que fazem negócios com a Rússia, caso não aconteça o cessar-fogo. Então, diversos outros países, além do Brasil, estão preocupados, principalmente os países do BRICS, né? Então, acho que também é importante da gente falar sobre isso, professor, sobre o quanto o restante do mundo, mas principalmente os BRICS, devem sair prejudicados caso esse cessar-fogo não aconteça, como parece aí que deve demorar. Se acontecer, não vai ser uma coisa tão rápida. E aí imagino e queria ouvir do senhor o que o senhor acha em relação a esse tempo, né? Realmente, será que o Trump só ameaçou essa questão das sanções secundárias ou isso também vai acontecer? Até mesmo se não tiver, ou se tiver o cessar-fogo, enfim, qual é a sua opinião em relação a isso? O Trump, né, ele ameaçou os países, né, que fazem negócio com a Rússia, né, Natália, por conta do entendimento de que se os países estão comprando petróleo, fertilizantes, né, por exemplo, da Rússia, eles estão financiando indiretamente a guerra, né? Só que
No caso da Índia, a Índia tem uma população de 1,4 bilhão, né, de pessoas, e a Índia precisa de energia. E um dos fornecedores de energia para a Índia, no caso, né, petróleo, é a Rússia, e não é de hoje. Então, no caso do Brasil, também outro país dos BRICS, né, como você mencionou, o Brasil compra fertilizantes da Rússia. Então, o Trump já colocou tarifas contra a agricultura brasileira. E agora, se vem sanções como essa, de taxar em 50%, 100% quem compra da Rússia, o ponto é de onde o Brasil vai comprar fertilizantes. Então, o Brasil seria punido duplamente. Né? Já é injusta essa punição imposta pelos Estados Unidos, né? Sob o disfarce de tarifas, e agora viria, né, caso essa lei vá adiante, essa segunda sanção contra o Brasil. Então, a Rússia, sem dúvida nenhuma, essa sanção teria provavelmente a capacidade de constranger ou de restringir mais o financiamento à Rússia, considerando que as sanções todas impostas pelos Estados Unidos e os seus aliados europeus até esse momento, elas não surtiram os efeitos desejados. Então, os Estados Unidos buscam, com o fim da guerra, né, como você bem colocou também, retomar, né, o comércio com a Rússia, e, ao mesmo tempo, também certamente o Putin vai exigir que as sanções todas elas sejam retiradas, porque senão não faria sentido fazer um acordo de paz, né, amplo, mas segregando, né, a Rússia de parte do comércio internacional e das relações econômicas internacionais. Então, como se disse, é um dos elementos que está sobre a mesa, e agora aguardar, né, para que primeiro haja um encontro entre Trump, Zelensky e Putin, e aí avaliar, eles, né, avaliar, é claro, qual o melhor momento para colocar fim à guerra. E o que seria o fim à guerra? Seria o começaria por onde? Pelo fim dos ataques russos contra o território ucraniano, né? Ou, seria direto um tratado que colocaria fim a essa guerra. Então, isso certamente, né, tende a levar meses, mas nós vemos que o Trump tem vendido a ideia de que está muito próximo esse acordo, porque ele, Trump, quer, e ele, Trump, está convencendo, né, o Putin dessa necessidade. Pois é, professor, e o Trump, claro, além desse interesse comercial, ele quer sair com esse carimbo, né? Ele já vinha falando desse cessar-fogo que ele ia conseguir entre a Rússia e a Ucrânia na campanha, né? Ele está aí nos seus primeiros 8 meses de segundo governo. Ele quer, inclusive, um Nobel da Paz, né, com isso. Então, tem diversos, claro, interesses por trás. Realmente, se ele conseguir fazer isso, e repetindo, né, parece que só ele está muito esperançoso com isso, ou muito confiante, acho que é a melhor palavra para isso, a gente só acredita mesmo, né, o mundo só acredita mesmo vendo, mas realmente, se ele conseguir, vai ser uma situação impressionante, né? Ele abre, portanto, esse segundo governo sendo extremamente polêmico, tomando decisões reconhecidas mundialmente como até antidemocráticas, né, unilaterais em relação ao tarifaço, a participação de guerras que não tem nada a ver com ele, como, por exemplo, lá alguns meses atrás, Israel e Irã. Ele atingiu o Irã sem ter sido atingido, mas também pode conseguir esse carimbo, que é sempre muito importante, de guerras de anos. Um presidente americano conseguir uma negociação dessa é um marco, né? Sim, Natália. E nessa reunião, né, que já pode ser considerada até de certa forma histórica, que ocorreu ontem, que pode ser, caso a gente venha a ter mais à frente, né, o fim da guerra entre Ucrânia e Rússia, esse encontro de ontem já se tornaria parte desse momento histórico. E uma imagem que chamou muita atenção foi uma que aparece o Trump e o Zelensky diante de um mapa. A gente não dá para ver, né, a parte leste da Ucrânia, onde estão os territórios cobiçados pela Rússia, né, e mostram o Zelensky e o Trump ali numa imagem preto e branco,
de tal modo mostrando já ali um cenário, né, daquelas imagens que a gente vê nos livros de história, de negociações, sim, por exemplo, do fim da Segunda Guerra Mundial. Então o Trump também tem trabalhado bem, aí ele e seus assessores, estrategistas, para passar a mensagem de que o Trump está estudando, inclusive, o mapa, né, da Ucrânia. E nós sabemos que as condições são muito difíceis, porque se Zelensky volta, né, de Washington, né, enfim, para o seu país, buscando, né, acabar com a guerra a qualquer preço, ou seja, concordando, por exemplo, em ceder 1/5 do território do seu país para a Rússia, isso também coloca Zelensky numa situação, né, muito vulnerável politicamente, né, frente certamente aos militares, à população como um todo. E Trump, ao tentar, né, enfim, pressionar, não tentar, mas pressionar ao máximo, né, Zelensky, como fez em fevereiro, né, naquela trágico encontro entre eles, né, do ponto de vista da imagem do Zelensky, que pareceu, né, ali, enfim, muito frágil, pareceu não, estava muito frágil frente a Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos. E dessa vez o encontro foi, tudo leva a crer, mais cordial, mas é claro que no momento da conversa reservada, primeiro entre Trump e Zelensky, certamente ali Trump já colocou quais são, né, as condições mínimas para que se levasse adiante a conversa da paz. E Trump, logo após terminar o encontro com os líderes europeus, né, incluído aí também o Zelensky, ele afirmou, né, na coletiva de imprensa de que tinha ligado já para o Putin. Ou seja, o que eles conversaram na última sexta-feira no Alasca, Putin e Trump, certamente já tinham um roteiro mais bem definido, não era apenas consultas informais. Então, tudo leva a crer que deve ter novos episódios, novos capítulos desse longo processo, tudo leva a crer que seja um longo processo até se conseguir ao fim das hostilidades entre Rússia e Ucrânia. Exatamente, mas está saindo, né? O último encontro que tinha acontecido entre Trump e Zelensky, humilhações aconteceram, principalmente pro lado do Zelensky, né? Ficou muito ruim a imagem, mas dessa vez nada disso aconteceu. E lá na sexta-feira já tinha acontecido um encontro importante, que foi, a gente está vendo as imagens do Trump com Putin, muito sorridentes, usando a gravata da mesma cor, tapete vermelho, pompa e circunstância, nada daquela tensão que era esperada. O Trump vai se mostrando como o que a gente já sabia mesmo, dele ser um bom negociador, pelo menos de quando quer tratar muito bem essas autoridades e sair bem na foto, né? Ele tem se saído bem nessas fotos com Putin, com Zelensky. Vamos acompanhar então os próximos capítulos dessa história, que vão ser bem interessantes, justamente porque pode acontecer esse encontro trilateral, né? E é entendido mesmo que quando teve o encontro dele com Putin, agora só com Zelensky, tinha esse entendimento de não tem muito como discutir ou efetivar um cessar-fogo sem as duas partes ali de frente, com esse outro país neutro ali, ajudando. Mas agora, portanto, tem a maior expectativa de que isso realmente possa acontecer, Rússia e Ucrânia com os seus líderes ali representados, e nesse encontro com o Trump, outro país mediando tudo. Ô professor, eu queria só trazer mais um ponto, que é o do Hamas, porque ontem teve mais essa questão, antes da gente encerrar, que é o Hamas aceitando a proposta de cessar-fogo mediada pelo Egito. Essa também é uma guerra de anos e que vem gerando diversas discussões, principalmente dos crimes de guerra, né? A guerra começa lá atrás, há alguns anos, com crimes de guerra do Hamas em relação a Israel. E aí o que a gente vê hoje em dia
É uma situação extremamente degradante, horrorosa, das pessoas passando fome na faixa de Gaza, não conseguindo receber essas comidas, não conseguindo ter acesso a corredores humanitários. E agora, né, ontem, a gente teve esse anúncio do Hamas, lá na segunda-feira, de que aceitou a proposta de cessar-fogo apresentada pelos mediadores do Egito e do Catar. O acordo inclui a suspensão das operações militares na faixa de Gaza por 60 dias, o que a gente espera dê um refresco para aquela população que está ali na região, além da troca de metade dos reféns israelenses mantidos pelo grupo por prisioneiros palestinos. A informação foi confirmada por Bassem Naim, alto funcionário do Hamas, em publicação no Facebook, e ele disse o seguinte, abre aspas, o movimento deu sua aprovação à nova proposta apresentada pelos mediadores, fecha aspas. E segundo uma fonte oficial egípcia ouvida pela mídia internacional, o plano é visto como um possível caminho para um acordo abrangente que encerre a guerra de quase 2 anos. Para encerrar, Israel ainda não se pronunciou sobre a proposta. É claro, é sempre importante porque é o outro lado envolvido nessa guerra. De acordo com pessoas próximas às negociações, o texto é praticamente idêntico a uma versão apresentada anteriormente pelo enviado especial dos Estados Unidos, o Stephen Witkoff, que já havia recebido aval de Tel Aviv. Então, professor, para a gente encerrar, o que representa essa movimentação de forma quase inédita do Hamas, sinalizando que aceitariam cessar-fogo dessas formas, nessas condições que foram apresentadas por Egito e Catar. E, claro, agora o que esperar do outro lado de Israel, se de Israel também vem essa, talvez, promessa de cessar-fogo. Na sua opinião, professor? Natália, desde o início do conflito, em outubro, né, de 2023, quando o Hamas atacou, né, o território israelense e desdobrou nisso que vemos até hoje lá, uma tentativa de ocupar toda a faixa de Gaza, expulsar os palestinos de lá, a fome sendo utilizada como arma de guerra, o controle, né, na entrada em Gaza de água, remédio, alimentos, enfim, todo esse sofrimento que os palestinos têm, né, tem se abatido sobre eles na faixa de Gaza. Primeiro, é importante destacar o papel do Egito, do Catar desde o início e tentando, né, colocar fim a essa tragédia humanitária. E, do outro lado, nós sabemos que Israel já teve um acordo parecido e que Israel cumpriu só a primeira fase, que foi exatamente a troca de prisioneiros. E Netanyahu, então, provavelmente tende a aceitar o acordo, sobretudo no ponto que trata da troca de reféns, porque a pressão é muito grande dentro de Israel, as manifestações diárias, na imprensa, parte da imprensa de Israel, mostrando que Netanyahu não está muito preocupado, né, de acordo com essas informações, com a vida dos reféns que estão lá na faixa de Gaza. Então, o Netanyahu tende novamente, de forma calculista, no meu entendimento, a usar esse ponto, né, caso concorde com o acordo, para ganhar mais fôlego para a segunda, terceira etapa que ele prevê para a faixa de Gaza. Acho muito difícil que o acordo venha a durar 60 dias, e que Netanyahu, portanto, cumpra o acordo, porque o objetivo dele não é deixar a faixa de Gaza. O objetivo dele é trazer os reféns, clarear e encerrar essa parte delicada, né, da sua guerra na faixa de Gaza, mas seguir com né, o objetivo de colonizar toda a faixa de Gaza e tirar de lá, portanto, o máximo de palestinos. Infelizmente, esse me parece o horizonte. E, por outro lado, como você mencionou, né, um enviado especial dos Estados Unidos para o tema, né, no Oriente Médio, é importante, né, e a presença dos Estados Unidos não só é importante como decisiva, mas ao mesmo tempo em que Trump está, né, enfim, com os olhos e a cabeça voltada para a guerra da Ucrânia, é difícil que Gaza venha a ocupar o espaço na agenda dos Estados Unidos nesse momento. Então, não seria impossível, mas nós vemos que o próprio Trump parou, né, de emitir, enfim, qualquer opinião, ou enfim, alguma avaliação, melhor dizendo, em relação à faixa de Gaza. Então, se o acordo vier, o esforço será sido novamente pelo esforço de países da região, né, embora o Egito esteja
no norte da África, ele também está ali no contexto, né, enfim, dos temas do Oriente Médio, e é um país-chave. Agora, também o Egito é o país que busca também o cessar-fogo por conta também da pressão, né, em que Israel, ao empurrar a população palestina na direção do Egito, o Egito também tem que fazer um esforço muito grande para evitar que isso ocorra, porque se Israel conseguir empurrar a população de Gaza na direção do Egito, ele não deixará essa população retornar. E aí, portanto, o Egito terá também ali entre 1 e 500 mil, né, novos, né, refugiados no seu país. Perfeito. A gente conversou com o Roberto Goulart, internacionalista, vice-diretor de Relações Internacionais da UNB. Roberto, muito obrigada, é sempre um prazer falar contigo. A gente falou bastante sobre cessar fogo em duas regiões muito importantes para o mundo todo, de guerras que estão acontecendo há muitos anos e do envolvimento dos Estados Unidos e, claro, da preocupação do restante do mundo, principalmente nessa questão comercial que foi imposta pelo Trump ao mundo todo com os tarifaços. Professor, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, Natália, e um bom trabalho para vocês. Valeu.